Pronto, pessoal, bom dia, né? O nosso conteúdo de estudo está relacionado ao capítulo 8 do nosso livro didático de Geografia. São os Estados Unidos, né? Esse capítulo trata da formação dessa nação, da formação dessa potência mundial econômica e militar, né? Uma superpotência. O que nós vamos analisar são os aspectos da formação histórica dos Estados Unidos, né? A sua dinâmica no continente americano e as relações com os países do continente americano e do mundo. Então, a superpotência United States of America, né, Estados Unidos da América, ela faz parte desse nosso conteúdo didático. Mas para adentrarmos propriamente no capítulo 8, eu vou dar uma explanação sobre os Estados Unidos para que você já vá fazer a leitura antecipada desse conteúdo, sabendo alguns aspectos a respeito desse país, né? Então, ao utilizarmos o mapa mundi, né, a gente vai para um conceito britânico. Por que um conceito britânico? No século XVIII, século XVII, século XVIII, os britânicos se tornaram a maior potência econômica e mundial do mundo, substituindo até então, do século XV e XVI, Portugal e Espanha. Vocês já sabem desse conteúdo. As maiores potências da época do descobrimento foram Portugal e Espanha. Foram sucedidas, séculos depois, né, pelo Império Britânico e depois pela França, os dois países que se industrializaram no mundo. Uma informação a respeito do Império Britânico, né, da Inglaterra, do Reino Unido, assim por dizer, que são formados por Irlanda do Norte, formado por País de Gales, formado pela Escócia e a Inglaterra. A maior esquadra naval do mundo é inglesa. Os ingleses foram que colonizaram boa parte do mundo, assim como ocorreu com a Espanha, né, e com Portugal. Mas eles colonizaram, dominaram e expandiram o neocolonialismo, que é uma fase pós-colonial, ou seja, o colonialismo que ocorreu no século XV e XVI. Então, a maior esquadra naval do mundo é inglesa, e essa esquadra naval é comercial. Onde o comércio foi a língua inglesa. A língua mais falada do mundo é o mandarim da China, porque a China tem aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Mas a língua mais falada em todo o mundo, assim por dizer, e a língua utilizada nas transações comerciais, turistas e assim por diante, é o inglês. Vários países da Europa, Suécia, Noruega, Finlândia e tudinho, são países bilíngues, não oficialmente. Mas a maior parte desses países, a sua população, por ter um alto grau de estudos, eles falam inglês. Para você ter uma noção, a gente é um país de língua oficial portuguesa. Nosso país fala mais de 400 idiomas. Se é analisar no Xingu, na região onde está a maior concentração de mosaico indígena das Américas, tem várias línguas. Os ciganos brasileiros também são bilíngues, mas a língua oficial do Brasil é o português. Mas nas escolas de todo o país se ensina a língua dos britânicos, o inglês. Isso por conta da transferência de potência da língua inglesa pelos britânicos para os norte-americanos. Então, se essas duas nações dominam a economia do mundo, é claro que também vão dominar aspectos culturais. E ao analisar o conteúdo sobre os Estados Unidos, você também se depara com esse aspecto. O mundo fala inglês. A língua mais falada é o mandarim, mas nem todos os lugares do mundo se tem um mandarim como prática. No Brasil tem, aí na escola tem. Por exemplo, Pedro Lucas, filho da professora Carlas, né, ele não me autorizou a comentar isso, estudou inglês e foi para a Austrália, assim como o Mineirinho, né? Quando você analisar as duas meninas aqui da Barra, Laura e Brenda, foram para os Estados Unidos, se encantaram com o país, estudaram inglês, né? Como vocês praticam aí com o professor Fernando, você, por trás, tem uma geografia. A geografia econômica. Qual o seu interesse de estudar inglês? Porque o mundo fala inglês porque está relacionado a essa dominação britânica que foi sucedida pelos norte-americanos. Após o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos despontaram como a maior potência econômica do mundo, que até então era os britânicos. Para você ter uma noção, a economia do Brasil, com toda a desgracência, né, é maior do que a economia dos britânicos. Hoje, né, o PIB do Brasil supera a dos britânicos.
e muitos países da União Europeia, mas não supera o quê? O desenvolvimento social. Aqui é comum esgotos a céu aberto, né? Doenças, né, provocadas por bactérias e assim por diante, de lixões, de esgotos, mas na Europa não. O que tem em comum nessas nações? Né? Muitas coisas, dentre estas, a obrigatoriedade ou não da língua inglesa nas escolas. É interessante esse processo de dominação e você não percebe. Por exemplo, as rádios tocam muito músicas inglesas. As TVs passam muitos artistas ingleses, né, de língua inglesa. Estados Unidos, tanto quanto do Reino Unido. Katy Perry, Phil Collins, Michael Jackson. Quando você vem analisar, por trás disso tem uma dominação social e econômica. Domine a língua, né, que você domina a nação. Por isso que a China proibiu Macau, que era uma colônia portuguesa, assim que passou para o domínio chinês, proibiu falar o português. E introduziu nas escolas o mandarim. E quem fosse pego falando, ou seja, o português, nas transações comerciais, tudinho, corria o risco de responder perante o governo de Pequim. Não é isso? Então, o Brasil fez a mesma coisa. No Brasil tinha duas línguas oficiais, o tupi e o português. O tupi-guarani era tão falado que chegou o momento que a coroa portuguesa proibiu o tupi de ser falado. E a gente ainda fala palavras tupi. Mais de 5 a 7 mil palavras é do nosso vocabulário, do nosso cotidiano. Camusim, Guabiraba, Caruaru, né? Pernambuco, Ceará, Pitomba, Cajá, Carito. Se você imaginar a quantidade de palavras tupi-guarani que a gente fala, faz com que o nosso dicionário da língua portuguesa seja o mais rico. É dicionário da língua portuguesa brasileira. Imagina só, o inglês é uma língua pobre, não é tão rica quanto o português, nem o espanhol. É o básico, né? Pouca acentuação gráfica, né? Poucas variações com relação a essas outras línguas. Mas o que você subentende com relação a essa expansão linguística está relacionado à expansão geográfica e econômica. O português, falado por 210 milhões de habitantes na América, né, é superada pelo espanhol, que faz parte desse contexto o processo de colonização, o processo das superpotências que se despontaram no mercado internacional. Na época dos descobrimentos, a Inglaterra fez isso. E como nasceu os Estados Unidos? Os Estados Unidos foram 13 colônias britânicas aqui, né, na parte que corresponde ao Oceano Atlântico. Essas 13 colônias é o que representa na bandeira norte-americana. As 13 faixas, hoje são 52 estados, representado por 13 faixas, que representam historicamente as 13 colônias, e as 52 estrelas da bandeira norte-americana, ela representa os 52 estados que fazem parte desse país. Os Estados Unidos é a maior potência militar e econômica do mundo, né? É uma nação desenvolvida, apesar dos problemas existentes, né, nos Estados Unidos, não é superada por nenhum outro país. O seu PIB é gigante. É o país mais rico do continente americano, seguido por Brasil. O Brasil tem o segundo maior PIB do continente americano. Mas o país mais desenvolvido do continente americano são o Canadá. Né? O Canadá é rico e desenvolvido. E para você ter uma noção a respeito do Canadá, ele só explorou de sua riqueza 0,3%. O Brasil já vem explorando muito. Há uma ideologia a respeito da Amazônia que indiretamente a comunidade internacional não deixa o país explorar os seus recursos como deveriam ser explorados. Porque se tornará uma superpotência. Porque desde vários minérios, dentre eles ouro, né, petróleo, diamante, tudo é repleto da floresta amazônica. Aquele negócio de proteger a árvore é balela, viu? Porque a árvore eles poderiam reflorestar o mundo inteiro. Aqui é uma questão estratégica e econômica. E liderada por países potências, que não deixam os outros crescerem. Vou dar um exemplo para vocês disso. Por exemplo, o Reino Unido, na época em que era potência mundial, tinha um concorrente no continente americano, o Paraguai. O Paraguai era um país que não tinha analfabetos. Era um país rico, moderno e desenvolvido, parecido com as colônias lá do norte dos Estados Unidos. À frente de seu tempo, Solano Lopes tentou uma saída para o mar, que não tinha. E conseguiu fazer invasão de alguns países. Brasil, Argentina e Uruguai se levantaram na Tríplice Aliança e
fizeram uma guerra devastadora, né? Indiretamente, os ingleses, por ser potência mundial, ficaram a par. Por quê? Os 3 países aniquilando o Paraguai aniquilam o seu rival comercial e econômico. As ideologias de guerras passam por essas potências mundiais. Por exemplo, hoje, Síria. Vocês viram muito falar no conflito da Síria. Quem está por trás? A potência mundial norte-americana. Os russos também. A ONU é só uma fachada. Quando você analisar todos os conflitos, esses países que são potências, eles têm seus interesses. Então, ao analisar a potencialidade dessa nação, dos Estados Unidos, faz parte do capítulo 8, esses contextos são existentes a parte do livro didático. Localização dos Estados Unidos atualmente. Os Estados Unidos da América, né, eles se localizam na América do Norte, né? Divide-se com o Canadá e o México. Ao norte limita-se com o Canadá e ao sul com o México. A leste limita-se com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. A localização ela é interessante porque ele tem tantas bases espalhadas por parte do mundo que chega a afirmar aquela antiga afirmação do Império Britânico. Lembra que eu falei que dizia-se que no mapa o Império Britânico o sol nunca se punha? Por exemplo, quando amanhecia no Reino Unido, era noite em Hong Kong, que era colônia. E se você pegar um mapa mundial aí, você vai olhar várias ilhas aqui do Pacífico, Pacífico Sul, tanto como Pacífico Norte, Micronésia e Polinésia, tem várias ilhas nos Estados Unidos aqui, ó. Estados Unidos da América. Se você observar bem, em várias partes do mundo, os Estados Unidos têm as suas ilhas espalhadas. A maior delas é a ilha do Havaí, a ilha havaiana. Então, o sol nunca se põe nos Estados Unidos. Quando nos Estados Unidos é noite, em algum outro território norte-americano é dia. É a mesma metodologia, o mesmo conceito que era utilizado pelo Império Britânico. Então, a língua inglesa, uma das línguas mais faladas do mundo, a maior população do continente americano são dos Estados Unidos, mais de 300 milhões de habitantes. Essa população não é homogênea, né, porque existe ainda um vestígio histórico do racismo impregnado pelo Sul, né, com relação aos estados do Sul, aquela rivalidade existente com os estados do Norte. A população negra norte-americana, ela tem ainda aquela consciência histórica do que ocorrera, né, em passados distantes. Inclusive a Guerra Civil norte-americana, a Guerra da Secessão, tem essas raízes com relação ao escravismo. Você está acompanhando aí a mídia, explorada muito, né, pelos setores contra o presidente Donald Trump, né, com relação aos problemas do racismo, né, principalmente a violência policial. Isso já estourou em várias outras, né, gestões do país. Para você ter uma noção, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos foi Barack Obama. Durante a história de toda a sua formação, sempre foram homens brancos que governaram esse país, né? Mas outros homens poderosos também negros, né, se destacaram no cenário norte-americano. Então, problemas econômicos, problemas raciais, problemas sociais, né, potencialidade com relação à sua liderança no mundo, faz parte desse nosso conteúdo de estudo. Quando você for analisar isso, no seu livro didático tem os tópicos, né? Hoje, os Estados Unidos é a maior economia do continente americano, os Estados Unidos têm a maior população do continente americano, os Estados Unidos é a maior população de língua inglesa do mundo e também do continente americano, os Estados Unidos é a maior potência mundial. Como isso foi formulado? Como isso aconteceu? Primeiro ponto, está relacionado ao processo de colonização, a colonização de povoamento. Olha que interessante. O mesmo clima existente no Reino Unido é o mesmo clima existente na América do Norte. Foi fácil para eles se adaptarem, né? As famílias fugidas das guerras religiosas na Europa se estabeleceram tanto no Canadá como no norte dos Estados Unidos, os colonos. A conquista para o oeste foi séculos depois, com esse processo de colonização. Olha que interessante. De países temperados, Portugal e Espanha, vieram para quê? Lembra que eu falei que o Brasil já foi apelidado do quinto dos infernos? Porque o clima não tinha nada a ver com relação à população existente aqui. A maior parte dos colonos, eles vieram explorar, não vieram morar. Foi o que ocorreu ao contrário dos Estados Unidos. Então,
colonização de povoamento fizeram com que as colônias do norte se desenvolvessem mais com relação às colônias do sul. Estas escravistas. E as do norte eram contra o processo de escravidão. E essas famílias eram puritanas, de linhagem protestante, fugida das guerras religiosas existentes no continente americano, principalmente quando houve o cisma da Igreja Católica e quando houve a separação do cristianismo nessa parte aqui, em que foi criado o protestantismo através de Lutero e outro com Calvino e assim por diante. E essas divisões geraram conflitos e inclusive até várias mortes e perseguições. E muitos fugindo desse processo, a Santa Inquisição, que matou muita gente, fizeram com que muitos judeus, muitos outros religiosos adentrassem o continente americano, a nova terra, a nova América. Só uma dica aí para vocês, viu, pessoal? Quem nasce no Brasil é brasileiro, eu sou americano. Quem nasce no México é mexicano, eles também são americanos. Quem nasce no Canadá é canadense, eles também são americanos. Quem nasce nos Estados Unidos são estadunidenses, eu acho que o Brasil é o único país que chamam com eles americanos. Eu sou americano. Os americanos soltaram bomba em Hiroshima e Nagasaki. Eu não. Os norte-americanos, estadunidenses. Quando eu falo norte-americano, eu também incluo México e Canadá. Então, o correto é falar estadunidenses. A nacionalidade de quem nasce nos Estados Unidos. Eu sou americano, você é americano. A TV brasileira, a mídia, tudinho, chamam, olha os americanos, olha, porque tem um termo na nossa parte do livro didático que é assim, um título, um subtítulo. A América é para os americanos, Então, a América é para a gente, porque isso está ligado à OEA, a Organização dos Estados Americanos. Está vendo aqui? Existem algumas leis e regras que regem isso aqui. Lembra que a Venezuela está excluída, porque o seu processo eleitoral ditatorial não é claro para a Organização dos Estados Americanos e foi banida de várias organizações, dentre essas o Mercosul. E a OEA existe regras para todos os nativos e para todos os descendentes de europeus do continente americano, no caso nosso. Somos nativos e descendentes também. Se você analisar, uma boa parte da população migrou para o Brasil. Assim para os Estados Unidos. Olha só como é interessante. A segunda maior população japonesa do mundo está no Brasil. Fora do Japão, o lugar que tem mais japonês é o Brasil. Para você ter uma noção, olha aqui, o Líbano. O Líbano é um país de 4 milhões de pessoas. Você analisou aí a explosão do Líbano. Sabe quantos tem no Brasil? Entre libaneses e descendentes, 8 milhões de libaneses, o dobro da população. Isso entre os seus descendentes. Para você ter uma noção, vários líderes do Brasil são de origens de outros países. Dilma Rousseff, a origem é europeia. Para você ver, o Michel Temer, a origem também está relacionada aqui ao pessoal do Oriente Médio. A família Saad da Band. Então, os Estados Unidos é do mesmo jeito. Muitas famílias que se estabeleceram e que têm raízes, eles têm raízes na Inglaterra, têm raízes na Irlanda, têm raízes na Europa, em várias partes de países, ou seja, os descendentes dos que migraram, no processo da migração. A maior concentração de chineses do mundo, fora aqui da Ásia, está nos Estados Unidos, o bairro de Chinatown. Tem até vários filmes com relação a isso. A população italiana também migrou muito para os Estados Unidos, assim como para o Brasil. Tem até filme da máfia italiana, surgindo a imagem da Itália, com relação a isso. Várias produções de Hollywood fizeram com que esses assuntos passassem a ser pauta do entretenimento, que no caso são os filmes. A maior indústria cinematográfica do mundo está na Índia e está nos Estados Unidos. A Índia com Bollywood, Estados Unidos com Hollywood. E ao analisar essas situações de dominação cultural, lembre-se, está relacionada à dominação econômica. Quem domina a economia, domina a cultura. Tem um monte de menina aí cantando inglês, eu também gosto do inglês, porque a influência das rádios, das TVs, que recebem para passar algumas produções de gravadoras estrangeiras, que eles não passam de graça também, aí a gente passa a ser, indiretamente influenciado por esse tipo de cultura. Lembrando, a maior nação poderosa economicamente e
militarmente são os Estados Unidos. Tem outros rivais no mundo, principalmente a China. Existe uma disputa entre eles, que é a segunda maior economia do mundo. Os Estados Unidos têm outro rival também poderoso, né, que é um império gigante, entre aspas, né, assim por dizer, que é a nação russa, que tem um dos maiores materiais bélicos do mundo. Então, ao analisar esse contexto, eu vou deparar para vocês, né, o estudo a respeito dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos da América é formado por 52 estados, né, cada um com suas leis próprias, né, porque também tem isso nos Estados Unidos, para você ter uma noção, tem estados que permitem o uso da maconha, tem outros que proíbem, tem estados que permitem a pena de morte, tem outros que proíbem. Então, existe uma certa independência com relação aos estados. Por isso que o que une eles é um contexto constitucional. E esses estados se uniram em torno de uma constituição única, mas ao mesmo tempo eles têm suas leis próprias. Por isso que são chamados Estados Unidos da América. As 13 colônias se uniram e a conquista ao oeste foram aos poucos. Uma parte foi comprada, outra parte foi conquistada dos índios, outra parte foram invadidas e assim por diante, né? Foi a formação dos Estados Unidos da América. É o que nós vamos ver nesse próximo conteúdo do livro didático do nosso capítulo 8, tá ok?